Como está a presença de Deus na sua casa hoje? Como está ela no seu trabalho, nos seus estudos? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, obrigado mais uma vez aí pela presença de vocês. Compartilhem sempre o vídeo. Lembre-se que existem os outros canais de outros irmãos que estão fazendo um trabalho belíssimo. Vão lá, aproveitem, vão realmente se aprofundando na vida espiritual. Temos aí a Danúbia do Menino Jesus, o Rafael Brito, o Júlio Neto, o Padre Rodrigo Elias, o Padre Henrique tem um canal também com coisas bonitas para vocês. Não perca a oportunidade também, junto lá com o nosso fundador. Procure aí tudo aí na internet, no próprio canal da comunidade. Você bater lá canais, tem uma aba canais, você vai perceber que tem todos esses canais lá para você participar. E olha, não é porque são meus irmãos não, mas o trabalho que eles estão fazendo, cada um naquilo que são mais especialistas, né, mais assim, profundos em determinados assuntos, estão fazendo as coisas muito bem feitas e olha, vale a pena ver. Vai dar um passeio por aí e perceba esses trabalhos. Quem já conhece os trabalhos aí, fala um pouquinho, comenta, diz aí para os outros como está sendo bom também a sua experiência nos outros canais. Sem falar no canal do Acorde, do Ministério, vai lá também, ó, e entra. Tem outros irmãos aí que vai surgindo, não sei se até quando essa homilia for publicada, se já surgiram outros canais, mas não percam a oportunidade, como eu disse. Vamos pegar lá Mateus capítulo 9, versículo 14 ao 15. Diz assim: naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Bom, como eu falei com vocês em outra oportunidade, o jejum ele vai buscar esta presença de Deus. Como aqui Deus está presente, não faz sentido você jejuar. Afinal de contas, se o jejum é este lugar, este momento, que também leva-nos ao encontro conosco mesmo, ao autoconhecimento, e faz com que nós possamos nos lançar em Deus nessa presença, aqui já está Ele, então perdemos essa, entre aspas, necessidade de jejuar. Jejua-se para chegar a esse tempo messiânico, e esse tempo messiânico chegou e está diante dele. Bom, mas o que acontece? Você talvez já passou por situações onde você sente um peso espiritual lá no teu trabalho. Sabe quando você não quer ir para o trabalho, parece que é arrastado, tem conflitos de relacionamento. E o pior conflito, às vezes, nem é aquele declarado, sabe, dentro do trabalho. É aquele que é silencioso, sabe, com palavrinhas que parecem com duplo sentido. Esses sofrimentos e essas relações, assim, construídas, né? A gente vai falar de guerra fria, né? Se estabelece uma guerra sem se declarar dentro do trabalho. Às vezes acontecem desentendimentos na família, esses sim, por serem familiares, às vezes as coisas são mais assim, soltas, né? E por isso às vezes até mais agressivas e não tão veladas. Aí você, quando está voltando para casa, já sente aquele peso. Quando você vai entrando em casa, vai entrando nesse ambiente de trabalho, você sente como que você fosse sugado, a sua força, né? Aquele vigor parece que vai embora. Às vezes até de imaginar que você tem que ir lá naquele trabalho,
aquela angústia invade, aí entra ansiedade, depressão, tristeza, tantas coisas vão entrando diante dessas situações, mas você tem uma responsabilidade. Eu tenho responsabilidade porque sou um pai, eu tenho responsabilidade porque sou o filho que cuida dessa família, eu tenho uma responsabilidade porque o trabalho é essencial para que eu cuide da minha família, para que eu tenha que pagar o meu aluguel, para que eu faça aquilo. Então aquela responsabilidade te leva a esses lugares, mas você, se pudesse escolher, não escolheria, porque falta algo ali, falta algo que você precisa tocar. Sabe aquele lugar onde você entra e parece que você pode descansar? A palavra de Deus fala isso, né? Entrar na presença do Senhor é entrar no lugar do seu repouso, lugar aonde podemos com Ele repousar. E aí você vai percebendo esses vários lugares, e aí nós precisamos ter uma atitude ativa como cristãos. Que atitude é essa? Jejuar, para que este lugar se torne o lugar de uma presença, a presença dele, que é a presença amorosa. Primeiro, quando nós nos colocamos numa atitude de jejum, há um oferecimento, um sacrifício oferecido ao Senhor. Isso nos faz olhar para Deus. Isso faz nós olharmos para aquele trabalho e começarmos a procurar sinais da presença de Deus. E quando nós fazemos isso, já começa uma mudança aqui, no nosso olhar, depois no nosso coração. Isso é fundamental, porque as mudanças às vezes não acontecem em massa. Elas acontecem com uma pessoa que, inflamada do desejo desta mudança e desta presença, vai atraindo a presença, atraindo Deus para o lugar, vai quebrando, ela vai suportando. Isso é uma renúncia de si mesmo. E quando a gente jejua, o que a gente faz? A gente quer algo, mas a gente renuncia. A gente deseja comer alguma coisa, mas a gente não faz. Nós nos abstemos de um desejo. E quando nós vamos naquele trabalho que está ali, a situação está difícil, nós temos que abster-se, temos que superar um desejo de correr daquele lugar e temos que colocar um sorriso no lábio. É uma mudança que vai acontecendo aí e que vai transformando, a tal ponto que aquele esforço exterior vai tomando conta da atividade interior que cada um de nós vivemos. Então, vamos permitindo uma presença que nasce dentro de nós e aos poucos vai tomando conta das coisas externamente. E ali a gente vai provocando uma presença. Por isso, o jejum ele se torna muito importante na luta, na batalha espiritual, porque não é contra homens de carne e sangue que lutamos, mas contra a ação do mal espalhada nos ares. Então, eu tomo esta graça de Deus, eu assumo a minha parte de poder me oferecer diante daquele desafio, e de repente as coisas vão, e assim diz a palavra, de repente veio o Espírito, de repente acontece, começa a se mover algo que não se espera, e às vezes vem pelas nossas atitudes ou vem de situações inesperadas. Mas percebam os lugares aonde falta a presença. Jejuar por esses lugares, sabendo que as mudanças começam em nós e a experiência maior nossa com Deus leva a essa mudança. E a gente vai entendendo esta lógica. E aí chegou o dia que nós devemos jejuar. E vamos buscar, através de tudo isso, dessa entrega, ainda mais nesse tempo, encontrar a presença de Deus. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.